Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje eu tenho a grande alegria de entrevistar aqui Fernando Francisco de Góes. Bem-vindo, meu irmão. Fernando Francisco de Góes foi frei carmelita durante 14 anos, depois deixou de ser frei e passou a viver nas ruas de Curitiba durante os 4 anos, depois criou uma chácara para acolher crianças e adolescentes em situação de rua, criou a Fundação Educacional Meninos e Meninas Profeta Elias e já tem 25 anos e contribuiu para o resgate de mais de 1.000 crianças em situação de rua. E agora, há mais de 1 ano e meio, está peregrinando, sendo trecheiro, convivendo nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro e agora há mais de 1 mês em Belo Horizonte. Frei Fernando, é uma alegria te receber aqui, meu irmão. Por que você resolveu ser frei carmelita e depois por que você resolveu deixar de ser frei carmelita e morar nas ruas, abraçar essa causa das crianças e dos adolescentes? Olha, a minha caminhada, agradeço muito por ter passado pelo Carmelo e depois também por ter saído. Porque, infelizmente, as nossas igrejas e todas elas falam muito, reza muito e faz pouco. Mas quando eu fiz o noviciado, que você também fez lá no Nordeste, em Camusim... Eu fiz em 84, você em 83, 83. Né? Do século passado. Do século passado. Então, foi um momento, onde eu fiz o encontro comigo mesmo, que é o encontro mais difícil. É muito fácil eu me encontrar com o outro, mas me encontrar com as minhas mazelas é muito difícil. E esse momento me propiciou tudo isso. Mas eu também cheguei à conclusão nesse noviciado de que eu vivi uma vida de supérfluo. Eu fiz voto de pobreza e eu olhava meu guarda-roupa, caía a quantidade de roupa que eu tinha. Eu disse, mas escuta, mas eu fiz um voto de pobreza. Revendo a história da minha família já morou em acampamentos sem terra, já morou em lugares difíceis. No norte do Paraná. No norte do Paraná. E eu falei assim, meu Deus, mas eu não fiz o voto de pobreza, aí eu senti que eu deveria ser útil para a sociedade. Inclusive você tem um irmão de sangue, o Frei José Aparecido Góes, que era frei carmelita e padre lá no ABC em São Paulo, né? E tem também uma irmã de sangue, freira, né? Freira. E uma outra... Rita Góes, né? Rita Góes. E uma outra que era religiosa que também morreu. Aí eu vi uma frase que dizia, a gente vive num país que eu sou eu, você é você e ninguém somos nós. E mais alguém falou, servir só para si é não servir para nada. Então eu me enquadrava nessa frase, que exatamente eu só servia para mim, então eu não servia para nada. E eu achei que eu poderia abraçar uma bandeira, abraçar uma causa. E essa bandeira, essa causa exatamente foi crianças e adolescentes, porque eu vi muitas, você também conviveu lá no Nordeste, muitas crianças que não cresciam com fome. O método Paulo Freire nasceu, de tanto ele ouvir as crianças que não conseguiam dormir à noite. Então, na época nossa lá em Camusim de São Félix, no Agreste pernambucano, 83, 84, eu ficava abismado lá de ver a mortalidade infantil e crianças na rua era muito grande. Né? Exatamente. Então eu descobri que de fato a minha vivência deveria ser no meio dos pobres e com população de rua. E quando eu fui para Curitiba, exatamente eu fui morar numa favela, com muita briga. Eu lembro que até o Frei Carlos Mestre deu um dinheiro. Foi na Vila Acordes? Na Profeta Elias. Profeta Elias. Vila Lindóia. E o Frei Carlos Mestre deu dinheiro para a gente comprar, a gente ocupou o terreno e o Frei deu dinheiro, a gente fez um barraco para a gente morar lá. E porque eu queria começar do começo. Normalmente a gente quer começar do meio ou do fim. E começar do começo para mim era começar de onde saem os meninos e as meninas que vão para as ruas. E eles saem das favelas, saem das periferias. E nessa favela foi a minha grande escola, onde eu convivi com esse grupo de crianças e adolescentes, com uma pedagogia freiriana, escutando, trabalhando os adultos a partir das crianças. Isso cresceu tanto, eu lembro que tinha época que nós atendíamos mais de 300 crianças, manhã, tarde e noite. Isso lá na comunidade Profeta Elias. Profeta Elias. E depois, Frei, cresceu tanto que, e essa comunidade era a única comunidade em Curitiba que não tinha crianças nas ruas. Porque a comunidade se organizou a partir das crianças. Isso aí era 84, 85. Exatamente. Aí eu falei assim, já que nós não temos nenhuma criança na rua, graças a Deus, então vamos ajudar as que estão na rua. E eu peguei um grupo, Raul, Luiz, que você conhece, a partir pela arte, o outro falou, o Sted muito da arte, da cultura, né? Então eles pegavam um pandeiro, um violão,
E começava a tocar e os meninos iam seguindo. Isso nas ruas de Nas Curitiba? ruas, a palavra-chave era um pandeiro, tá? Eles iam tocando, outro ia com violão, e quando você imaginar, você estava numa praça com mais de 100 crianças e adolescentes. E você no meio lá? No meio. Aí eu peguei uma carona com eles, né? E assim, aí eu ia exatamente para escutar, fala o saudoso Comblan, que quando você vai Padre José Comblan. que quando você vai trabalhar com os pobres, você não pode fazer pergunta. Você tem que responder pergunta. E você só responde quando o povo tem confiança, que ele começa a dizer uns pouquinhos para você. Então, nessa carona, eu comecei a ouvir os meninos, ouvir as suas dores, ouvir o seu sofrimento, e eu achei que eu poderia ir além disso. Eu falei assim, mas eu só posso ir além a partir de uma necessidade de vocês. O que é que vocês querem que a gente faça para vocês? Ou aliás, para você não, com vocês. E alguém falou assim, a gente quer casa. Eu assim, mas já não tem tantas casas? Assim, tem. Mas só que nas casas a gente está com um pé dentro e um pé fora. Fazendo um parênteses aqui, hoje, por exemplo, eu estou mais de um mês aqui nas ruas de Belo Horizonte, e Belo Horizonte, assim, tem uma política bem melhor do que ainda em outros estados. Só que a falta de humanidade aqui nessa cidade, os moradores de rua é muito grande. Estão sendo violentados. Violentados. Por exemplo, você vê hoje as noites muito frias, e você vê pessoas falando assim, nossa, eu queria tanto ir para um albergue, eu queria tanto dormir, por exemplo. Em São Paulo eu conheci uma mulher que ela só dormia numa cama fofa quando ela se prostituía. E assim, olha, para mim dormir com dignidade tem que fazer programa, assim eu vou dormir num colchão e vou ter um travesseiro. Você imagine assim a falta de humanidade. E hoje aqui em Belo Horizonte a gente vê pessoas de idade, assim, nossa, eu queria tanto dormir numa cama, mas se eu for para esse albergue Tia Branca, você bateu na porta, você foi lá no dormi lá, Tia Branca? Dormi lá um final de semana, um sábado, e assim, lá você é tratado, às vezes pior do que lixo. Eles nos ofereceu um cobertor, 2 cobertores, tudo rasgado, eles pegaram lá em qualquer lugar, assim, pega aí e deita. O colchão era na pura espuma, e no dia seguinte, quando eu levantei, eu estava todo picado de peixe cervejo. E encontrei um senhor, seu Francisco, e falou assim, olha, fiquei uma semana no albergue, eu estou em 61, minha saúde é bem precária, só que eu me sinto muito mais acolhido aqui do que no albergue. Ele me mostrou que ele estava tomando medicamento para combater que ele foi picado demais. Inclusive, você já marcou amanhã às 14h, você vai no Ministério Público dos Direitos Humanos aqui, denunciar essas violências, né? Exatamente, porque você vê, é inadmissível uma cidade ter um equipamento público, e você vê pessoas morrendo nas ruas, porque se não morre do frio, mas eles vão se debilitando. Cada dia que ele é maltratado, que ele falta o cuidado, a vida dele vai se perdendo. Então o município tem um acolhimento, tem um abrigo, mas a política pública não funciona. E eles fazem isso de propósito, para que ninguém não fique lá. Então você está com um pé lá dentro e um pé lá fora. Essa denúncia de existência de superlotação, situação caótica e desumana nos abrigos públicos de Belo Horizonte, tanto esse Tia Branca como Abrigo São Paulo também, inclusive em infestação de percevejos, isso já há muitos anos que infelizmente a gente vem ouvindo isso aqui. Então você vê, então assim, o pobre, infelizmente, é sempre tratado com resto de justiça, resto de cidadania, resto de comida, e assim, então, o que a gente precisa fazer, de fato, é se organizar. Por exemplo, eu vou fazer essa denúncia mesmo, cobrar do Ministério Público, que fiscalize e que cobre. É inadmissível você ter um acolhimento, você ter vaga e as pessoas não podem ir lá porque não tem o cuidado, porque sempre os pobres é tratado desse jeito. Então eu preciso exatamente fazer essa denúncia. Então nessa comunidade Profeta Elias, lá em Curitiba, então a gente foi para a rua e na rua surgiu a proposta da criação da chácara Meninos de Quatro Pinheiros. Aí você conquistou 10 hectares? 10 alqueires, exatamente. Está no município de Curitiba mesmo? Está na região metropolitana, Mandirituba. Por quê? Porque município de Mandirituba. Mandirituba, 40 quilômetros de Curitiba. Aí você criou lá uma chácara, uma casa de acolhida que se tornou essa fundação educacional Meninos e Meninas Profeta Elias. Profeta Elias. Já tem 25 anos de história. 25 anos. E assim, então, esse espaço de acolhimento, assim, a gente criou a partir da necessidade dos meninos e das meninas, em cima de uma proposta política pedagógica, onde a gente fez tudo a partir dos meninos. Então, por exemplo, o primeiro grupo de meninos que foram lá nessa casa, eu disse, a gente não quer dormir em cama
E nem em quarto. Quer dormir aonde? A gente quer dormir perto da janela e da porta, sinal da fuga. Porque eles estão sempre fugindo. A gente quer dormir sem cobertor, sem nada, no pé da porta. E assim eles ficaram uma semana dormindo do jeito que eles queriam. Eu disse, gente, eu preciso fazer um trabalho de vínculo. E eles saíram de um processo muito cruel de exclusão social. Quantas crianças e adolescentes em situação de rua dá para acolher lá na chácara? Dá para acolher comunidade. 100 crianças, entre criança e adolescente, um grupo de 100. Nesses 25 anos, mais de 20 anos, quantas crianças e adolescentes já foram acolhidos lá na... Olha, Frei, foi exatamente muito mais de 1.000 crianças, assim, e esse número, porque os meninos que iam para a chácara, eles ficavam, porque eles diziam, aqui a gente consegue, a gente viver uma comunidade, é muito difícil você viver comunidade, a gente não vive nem nas vidas religiosas, tá? A gente finge que está vivendo uma vida comunitária, mas de fato não é. Mas a gente conseguiu criar uma comunidade alterativa e alternativa, onde os nossos combinados eram a partir deles. Então eu escutava, eu disse, olha, se vocês querem uma chácara melhor, você vai contribuir do quê? Você vai fazer o quê? Então a gente fazia grandes assembleias para criar os combinados e para resolver os conflitos. E eu digo assim, e a gente aceita do jeito que você é. Ok. Fernando, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Fernando Francisco de Góes, que foi Frei Carmelita durante 4 anos e agora já há 25 anos, sobrevivendo nas ruas de Curitiba e de várias capitais e fazendo um trabalho primoroso que já ajudou a resgatar mais de 1.000 crianças em situação de rua. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos para continuar essa prosa ética e humanizadora aqui com Fernando Francisco de Góes. Espere aí. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira, estamos iniciando o segundo bloco e nós estamos hoje aqui entrevistando Fernando Francisco de Góes. Como eu dizia no primeiro bloco, foi Frei Carmelita durante 14 anos e depois deixou de ser frei e abraçou a causa das crianças e adolescentes em situação de rua em Curitiba, foi viver nas ruas e acabou criando uma chácara lá, 10 hectares na região metropolitana, que se transformou na Fundação Educacional Meninos e Meninas Profetelias, que ao longo de mais de 20 anos já foi decisiva no resgate de mais de 1.000 crianças e adolescentes em situação de rua, e agora já há 1 ano e meio ele deixou o trabalho pedagógico continuando lá e está peregrinando, vivendo nas ruas, né? Agora já há 1 mês em Belo Horizonte, depois de ter passado 1 ano nas ruas de São Paulo, mais de 1 mês nas ruas do Rio de Janeiro e daqui vai para o Nordeste. Fernando, você estava dizendo no final do primeiro bloco que o trabalho lá na chácara acolhe assim, cerca de 100 crianças de cada vez e que há mais de 20 anos, já mais de 1.000 crianças foram resgatadas, né? Então, assim, dá para dizer que o índice de êxito é grande nesse trabalho de... Olha, é porque alguém comenta o seguinte, um pedagogo, que no Brasil você tem metodologia, você tem pedagogia, mas falta vontade política. E quando a comunidade, a sociedade se organiza a partir de uma dificuldade, a partir de um problema, e que a comunidade abraça essa causa, você faz uma transformação social. Então a chácara hoje é uma pequena amostra que é possível você mudar o mundo, você mudar a sociedade. Quando a população toma uma atitude coerente e uma atitude de cuidado. Você vê a chácara, a gente foi um trabalho, a gente foi levando um grupo de meninos, porque eu cansei de enterrar meninos na cidade de Curitiba. E eu falei, não, e denunciou muitos policiais também que estavam assassinando as crianças e adolescentes. Exatamente. Né? Eu dizia Inclusive assim, você, por isso, foi ameaçado de morte. Exatamente. Durante muito tempo, né? Muito tempo. Eu falei assim, escuta, mas eu não posso enterrar o futuro do Brasil. A Bíblia fala vida em abundância. E eu estava enterrando, cada mês, cada semana eu enterrava uma criança. Eu lembro que a última criança que eu enterrei, os outros falaram,
Hoje você enterra ele e amanhã você vai enterrar nós, porque o nosso caminho é o mesmo. Eu olhei para aquele grupo de crianças, meu Deus, mas será que eu não posso fazer nada? Será que você morreu de braços abertos e eu vou ficar de braços cruzados, reclamando? Então surgiu a proposta da chácara. E deu tanto certo assim que hoje a chácara pesquisa assim, humana na Universidade Federal do Paraná e outras universidades internacionais, mostrando assim uma filosofia de trabalho coerente, acolhedora, que trata as crianças não como problema, mas como sujeito de direito, e o Brasil caminha pelos pés das nossas crianças. Então, quem vai tocar o Brasil são as nossas crianças. Então, é uma proposta eficaz. Já tem, inclusive, várias teses de doutorado lá a partir desse trabalho? Várias teses de doutorado, está no livro da Unesco, Os 50 Jeitos de Mudar o Mundo. Você sabe quantas teses, mais ou menos? São mais de 20. Eu lembro que só teses internacionais são 5. Uma na Suíça, na Alemanha, Portugal e França. USP, Unicamp, mas a maioria é da Universidade Federal do Paraná. Então, isso mostra para a sociedade assim, que quando você se organiza, que você tem uma causa, que você não faz para, que você faz com, que você organiza a sociedade, as universidades, todos os setores, para discutir exatamente a situação da infância brasileira. Então, se você consegue multiplicar e você consegue apresentar. E além desses 2 livros, já tem outras publicações também? Já. Nós temos, por exemplo, um primeiro livro chamado História de Nossas Vidas 1, que tem o prefácio da cantora Daniela Mercury, que era embaixadora do Unicef. Temos um outro livro que é A Vida na Rua e a Rua na Vida, que se trata da pedagogia específica da chácara. Que pedagogia é essa que a gente acolhe esse grupo de crianças e adolescentes? E temos mais uma cartilha dizendo que é uma tese de doutorado da Suíça, que fala Aprendendo com a Chácara Meninos de 4 Pinheiros. E tem outras publicações para vir. E tem também já vídeos e reportagens das televisões também? Tem. Então, basicamente, todas as televisões já fizeram matéria a nível nacional, jornais nacionais, para divulgar exatamente o trabalho que é feito, porque lá já dizia Dom Luciano que criança não é problema, criança é solução. Então, a pedagogia da chácara é exatamente trabalhar o protagonismo juvenil. Por exemplo, eu saí da chácara hoje, mas quem é o presidente é um ex-menino que fez serviço social. Quem é o tesoureiro da chácara é o menino que fez direito, antes de concluir a faculdade ele já tinha passado na OAB. E o secretário é o menino que está terminando pedagogia, e no conselho curador, que nós temos uma fundação, quem conhece no conselho curador é um ex-menino que fez administração de empresa. Então, nesse trabalho de parceria, em rede, você tem que preparar as pessoas, o protagonismo, porque você começa junto com eles, você tem que seguir e eles devem tocar o trabalho, né? Você não pode pegar só para si. Então, dessas 1000 crianças e adolescentes que chegaram na chácara, oriundos da rua, violentados, né? Profundamente pisados na sua dignidade, após esse trabalho pedagógico lá, se resgataram e muitos conseguiram, inclusive, fazer um curso universitário? Muitos fizeram faculdade, serviço social, direito, educação física, pedagogia, psicologia. E uma coisa interessante, eles sempre pegam a área social. Eu falo, o que você recebeu aqui, devolva. Assim, a sociedade foi muito ingrata com vocês, mas faça o contrário. Dê um tapa de luva na sociedade e ofereça o seu melhor e ajude a resgatar tantas outras vidas que passaram como a sua vida. Então esse é o contra-cheque que a gente cobra dele, a solidariedade para com as pessoas que mais precisam. Então por isso normalmente eles fazem uma adesão para a área social. Inclusive você me falava ontem que tem alguns que criaram até ONGs e estão em trabalhos sociais assim também. Tem, por exemplo, eu lembrei ontem, eu tenho um menino que está aqui em Belo Horizonte fazendo artes. Ele trabalha com teatro e ele veio fazer uma faculdade aqui, ele está aqui. Teve um outro menino que saiu de Curitiba, negro, e ele foi se aperfeiçoar na dança afro para trabalhar lá no sul. E tem um outro menino que criou uma ONG numa favela de onde ele foi expulso para exatamente fazer esse acolhimento humano. Porque hoje eu trabalho muito com a questão da humanização, fala que a gente precisa ser humano em tudo que a gente faz. E a gente é muito desumano, e principalmente quando se trata de populações em situação de rua, a gente tem medo deles. E quando você os trata de forma desumana,
você trata de forma de falta de educação com eles e você só trata eles em fila, você vai desumanizando. A autoestima dele vai lá embaixo. Então ele precisa, para seguir o Evangelho, para seguir a recomendação que fala muito bem o nosso Papa Francisco, a gente precisa sair do lugar onde a gente está e ir à procura do outro. Então por isso que o ano passado eu fiquei nas ruas de São Paulo, caminhei muito porque tem um pessoal que mora nas ruas e tem os trecheiros. E os trecheiros, eles vivem uma vida desumana. Então tem trecheiro que a alimentação dele é comer carniça, resto de animais que ficam nas BR. Para beber, ele bebe lama, literalmente. Porque, assim, para ele tanto fez, tanto faz. Ele já não acredita mais na sociedade e também ele já não acredita mais nele. Então, esse ano, como nós estamos no ano da misericórdia, eu resolvi que eu poderia ir um pouco além. Eu já estava muito bem instalado em São Paulo, nas ruas. Lá eu falei assim, mas eu não posso ficar assim, eu preciso ir além. Então, o meu compromisso esse ano é cada mês ficar numa capital. A E pé, viver nas ruas. Nas ruas. Quando nas BR eu tenho esse trabalho, essa presença solidária com os trecheiros, para escutar, para ouvir e para dar um abraço. Por exemplo, eu perguntei para um morador de rua no encontro, assim, faz quanto tempo que você leva um abraço? Assim, eu nem lembro mais. Isso em Conselho Lafayette, eu estou conselhando, eu nem lembro mais como lembro. E a saúde nos pede que eu tenho que dar pelo menos, dar e receber pelo menos 16 abraços por dia. Então, se eu não abraço, eu não vou sentir o calor do outro. Então, acaba me tornando insensível. Nas cidades eu fico nas ruas, também para fiscalizar a falta de humanidade e a falta de políticas públicas. E termino esse trabalho na cidade de Recife, passando por Maceió, Salvador e Aracaju. E no final eu quero fazer um documento, aliás, 2 documentos. Um é o livro O Trecheiro Brasileiro, que é o relato de 12 trecheiros que eu estou encontrando nessa caminhada. E esses relatos, Frei, exatamente relatos de resiliência. Alguém que a pedagogia da rua acabou humanizando. Por exemplo, boa parte de quem está na rua, o grande conflito que levaram eles para a rua foi exatamente a perda da mãe. A mãe, já fala João 23, me dê boas mães que eu transformo o mundo. Deus não pode estar em todos os lugares, por isso ele criou as mães. E alguém fala que ser mãe é padecer no paraíso. Então eu quero fazer esse relato dos trecheiros. E você vai escrevendo no caderno? Caderno, folha. O que eu vou encontrando no caminho, às vezes eu acho caneta jogada nas BR, né? Porque assim, a nossa burguesia joga, ela não partilha. O pobre partilha, mas a burguesia vai descartando. Como nós somos, quem está na rua, e o pobre é descartado pela sociedade. Então eu encontro, e já alguém fala que o lixo do rico é o luxo do pobre. Então, infelizmente, o pobre vive no lixo. E eu vou pegando esse material para fazer esse resgate da vida humana. E assim, você já falou muito, mas para finalizar aqui, nesse trabalho ao longo de mais de 25 anos, dedicação nas ruas e lá nessa fazendinha, né, de 10 hectares, na região metropolitana de Curitiba, a Fundação Educacional Meninos e Meninas Profeta Elias, que tem inclusive o site, né, www.4pinheiros.org.br, 4pinheiros.org.br. Você desenvolve uma pedagogia e já aprendeu. Quais os traços principais da pedagogia que você acha que você vem experimentando que é libertadora e emancipatória? Olha, para nós, assim, essa pedagogia, para nós, os movimentos populares, os movimentos sociais, a gente tem que aprender com o conflito, aprender com a crise. Então, a crise é que nos ensina muito. A crise mostra que o nosso trabalho pode ser melhor. Então, a crise aponta essa febre. Diante da crise, não precisa ficar apavorado, não? Não, você tem que agradecer, tá? Porque a crise é um espelho para você. O que você faz, o efeito é muito pequeno. Você pode fazer mais. Crise é fértil. É fértil. Se você aproveitar, você tem um horizonte muito grande para você desenvolver bem melhor o seu trabalho. E nesses momentos de crise que a chácara passou, a gente acabou afunilando essa proposta pedagógica, que são as 4 ferramentas pedagógicas: acolher, ouvir, cuidar e transformar. E está terminando, você dizia para essas 4 ferramentas, repetindo: acolher, ouvir, cuidar e transformar. E para as 4 ferramentas você criou
4 animais para ser a fonte inspiradora. Exato. Ligada à pedagogia, ligada ao meio ambiente, que é para o acolher, é o exemplo da galinha, a forma como a galinha acolhe a sua cria. O ouvir, o exemplo do cachorro, a forma como o cachorro é o animal, a pessoa que mais perdoa e você não precisa nem chamar, ele está sempre à sua disposição. E transformar? Transformar, a gente pegou exatamente o exemplo do corvo, do urubu, porque tudo aquilo que o capitalismo descarta, o urubu pega para si a custo zero. E a quarta ferramenta? É transformar. Aí qual animal? Olha, a gente pegou porque transformar é transformar sonho em realidade. A gente pegou exatamente o exemplo das abelhas que conseguem viver em comunidade. E a abelha, ela tem 5 olhos, 2 é para ver durante a noite. E o que a abelha mais ela cuida, que ela protege, é também a questão das flores. E as flores nos acompanham quando a gente nasce e quando a gente morre. E a abelha gosta tanto das flores que ela faz o reflorescimento. E quando uma abelha vai morrer, quanto mais a abelha trabalha, ela morre mais cedo. E quando ela vai morrer, ela não morre no ninho. Ela morre exatamente no meio das flores que acolheu. Quando a gente morre, a gente é cercado de flores, né? Então ela mostra que eu preciso trabalhar com muito carinho. A minha ferramenta de trabalho eu tenho que aplicar com toda eficácia com a população que mais precisa. Fernando Francisco de Góes, que maravilha! Estou apertando a mão de um homem humano, santo profeta no nosso meio. Nosso Digo tempo mesmo. esgotou. Que Deus continue te inspirando para você continuar sendo bênção no nosso meio. Com certeza. Tá? Então assim terminamos mais um Palavra Ética. Obrigado pela atenção. Quem quiser mais informações, eu imagino que se procurar na internet Fernando Francisco de Góes, Góes com IS no final, e também o site 4, número, pinheiros.org.br, deverá encontrar esse exemplo que realmente está fazendo a diferença. Fique com Deus e até o próximo Palavra Ética.